A Rainha da Pérsia, final trágico de Dalfon e os outros filhos de Amã. Na reta final da série A Rainha da Pérsia, na tela da Record TV, os filhos sem futuro do Amã agora desejam mais do que nunca se vingar da morte de seu pai, baixinho do pedaço. Ao ser deletado pela Rainha Esther, o bandido baixinho do Amã foi desmascarado num banquete preparado pela própria Rainha da Pérsia. Ao descobrir que foi enganado pelo vilão mó do Amã em um decreto real, o rei bonitão do pedaço o pegou com muita raiva na camisa do bandido enganador. Furioso, o rei Xerxes o jogou em cima da mesa do banquete e Amã ficou apavorado com a revelação da Rainha Esther. Prestes a ficar com a corda no pescoço, o bandido baixinho do Amã implora socorro à Rainha Esther por sua miserável vida de enganar os outros. Amã é um tipo de vilão que enganava os outros para subir na vida. Além dele, possui tanta raiva dos judeus. Em grande consequência da família Buscapé da cara de maracujá das Eres, os filhos do vilão mó aprenderam com o pai em ter essa raiva do povo judeu. Quando o rei da Pérsia manda Amã para a forca, Zeres e seus 10 filhos ficaram desesperados com o final trágico do bandido baixinho do Amã. Dalfon, o primogênito de Amã, que acabou enviando Mordecai para a guerra nos primeiros capítulos de A Rainha da Pérsia, fica irado com a morte trágica de Amã, o seu pai terrível do pedaço. Zeres, a mulher de Amã, se esperneou ao ver o bandido do Amã sendo enforcado, após fazer tanta maldade contra os judeus no reino de Suzã. Para completar a situação caótica da família descendente dos Amalequitas, Dalfon foi tirado do cargo de oficial do rei. A cara de maracujá das Eres e seus 10 filhos foram expulsos da casa, que foi dada pelo rei. Agora, morando nas ruas da Sarjeta, a mulher de Amã fica nos pés do general Artabano para conseguir uma casa. O cara rasgado do Artabano ouve Zeres dizer que está morando nas ruas com seus 10 filhos rebeldes. Rebeldes porque os filhos do malvado baixinho do Amã aterrorizam a vida de Mordecai e sua família. Mas o jovem leproso do Joel aparece na hora e ameaça os filhos de Amã com a sua lepra contagiosa. A família Buscapé dos filhos de Amã corre feito doido com medo da lepra contagiosa do pedaço. O rei Xerxes é avisado por seus servos de que Mordecai e sua família foram atacados nas ruas da capital da Pérsia. O amado de Esther questiona quem foram os responsáveis pelo ataque contra a família de Mordecai. O novo primeiro-ministro do pedaço diz que foram os filhos rebeldes de Amã e um rapaz o salvou do ataque. O rei Xerxes agradece a valentia do jovem herói e Joel cumprimenta o soberano da Pérsia. O monarca da Pérsia avisa que a rainha Esther sofreu um atentado, mas logo avisa que a rainha está bem. Mordecai e seus familiares são avisados pelo rei que os servos cuidarão da estadia deles no palácio. Hegai leva a família de Mordecai para dentro do palácio. No dia seguinte, na sala do trono, o rei Xerxes ordena a captura de quem atentou contra a vida de sua rainha Esther. O conselheiro Memucan avisa que é difícil encontrar quem atentou contra a rainha, pois todos admiram no palácio. Dalfon e seus irmãos sem futuro encontram um médico em Mineu, conversando com o jovem Joel. Antes dos filhos de Amã aparecerem no local para aprontar, Joel finalmente consegue mudar os pensamentos de Emineu. O médico judeu reconhece que errou em sua vida e Joel repassa conselhos. Porém, em pouco tempo, Dalfon e seus irmãos chegam e descobrem que Emineu é um dos judeus. O Joel, mesmo leproso, tenta acudir o médico judeu. O cara desangado do Dalfon, com um pedaço de madeira, acerta a cabeça de Joel, que cai ao chão. Helen, esposa do médico, avista Joel caindo e fica apavorada ao abrir a porta lentamente. Os filhos de Amã cercam o médico Emineu, mas agora sem a ajuda de Joel. A vingança maldosa da família Buscapé dos filhos de Amã corre por todo o reino da Pérsia. Voltando à sala do trono, o marido de Esther também ordena que prenda os 10 filhos de Amã, que estão aprontando em Suzã contra os judeus.
O cara rasgado do Artabano alerta ao rei que os filhos de Amã devem estar muito longe de Suzã. Revoltado com a incompetência do general Artabano, o rei Xerxes ordena a entrada da sua guarda real. O rei Xerxes ordena que Camal e os outros soldados vasculhem cada casa na fortaleza de Suzã e tragam os filhos de Amã e descobrem quem atentou à vida da sua rainha Esté. O incompetente do Artabano fica no beco sem saída e corre para avisar a enterrada viva da Artemísia sobre as novas ordens do rei. A enterrada viva da Artemísia questiona se os barcos já chegaram, para ela fugir logo para Cária. Artabano avisa que poderá chegar no dia seguinte e Artemísia fica preocupada. O cara rasgado do Artabano sabe que se pegarem Artemísia vivinha da Silva em Suzã, o rei poderá desconfiar que a guerreira apaixonada por ele pode ser a responsável pelo atentado contra a sua rainha. Então a enterrada viva da Artemísia tem pressa pela chegada das embarcações, mas a própria Artemísia tem uma carta na manga e deseja usar Artaíde para se casar com Xerxes e conseguir o controle da Pérsia. Além de Artemísia, os filhos de Amã desejam aprontar também. Dalfon e seus irmãos desejam matar vários judeus no 13º dia e voltarem a ficar ricos com os espólios dos judeus. Claro e evidente, o cara zangado do Dalfon conseguir se vingar da morte de Amã, o seu pai baixinho do pedaço. Como na Bíblia Sagrada não existe o final da mulher de Amã, a guerreira Artemísia acaba fazendo esse serviço trágico. Sem querer querendo, o general Artabano leva a cara de maracujá das Eres para o cheiro do queijo. A enterrada viva da Artemísia aparece de surpresa para a viúva maligna de Amã. Zeres fica com medo de ficar entre os dois malas sem alça do pedaço, Artabano e Artemísia. A mulher do falecido Amã tenta sair da casa secreta, mas a enterrada viva a segura. A bandida apaixonada da Artemísia acaba matando a mal acabada das Eres com uma pequena espada, um punhal. A bruxa sem dentes das Eres acaba morrendo tragicamente e acaba caindo em cima de uma mesa já sem vida. Artabano fica revoltado com a atitude de Artemísia e avisa que queria saber do paradeiro dos filhos de Amã. Porém, o general Artabano está certo, pois os 10 filhos de Amã devem se esconder até o dia do decreto real chegar. Neste dia de matança contra os judeus, os filhos de Amã, a família Boscapé do Pedaço, querem aniquilar e destruir todos os judeus pela frente. Além de aniquilar os judeus, os filhos de Amã querem lucrar com a assassina cruel. Mas os filhos de Amã não esperavam uma lei nova acontecer em breve, e além de perderem a sua mãe. Acontece que Mordecai, agora como primeiro-ministro da Pérsia, decreta uma nova lei em que os judeus agora podem se defender no dia do decreto de Amã. O rei Xerxes, além da lei nova, ordena que soldados e seus oficiais ajudem os judeus a se defenderem. Essas cenas emocionantes já serão na última semana da série Rainha da Pérsia. Mas antes do decreto de Amã acontecer, quando a rainha Esté se recupera do ferimento da flechada, ela se levanta e vai com Mordecai à sala do trono. Os primos, Esté e Mordecai, apressam o rei Xerxes e seus conselheiros a agilizarem a nova lei e mandar as cartas para todas as 127 províncias. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sisã, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mordecai a todos os judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes da província, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo seu modo de escrever e conforme a sua língua. Esté, capítulo 8, versículo 9. Isso porque o Império Persa é imenso, do tamanho de um continente inteiro, da Índia até a Etiópia, e em todas as províncias existiam
moradores judeus. O governador Anias e o povo de Jerusalém também recebem a carta de defesa do povo judeu e todos comemoram a nova lei. Sabalate, o líder bandido de Samaria, fica revoltado com a nova lei criada por Mordecai. Sabalate não pode fazer quase nada, pois a nova lei tem um selo do rei Xerxes. Pois os judeus agora podem se defender contra os ataques dele no dia do decreto criado pelo Amã. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Ester capítulo 8, versículo 8. Na fortaleza de Suzã, a família Buscapé, dos filhos de Amã, reúne um batalhão de bandidos para atacar os judeus na capital da Pérsia e lucrar com as riquezas do povo judeu. Porém, os judeus de Suzã, além de poderem se defender, agora terão soldados e oficiais do rei para ajudarem na luta contra os seus inimigos, conforme a Bíblia revela. E todos os líderes da província, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre ele o temor de Mordecai. Ester capítulo 9, versículo 3. Mesmo assim, Dalfon e seus irmãos rebeldes querem destruir todos os judeus. Mas a fama de Mordecai se espalhou nas províncias, porque o primeiro-ministro foi honrado pelo rei da Pérsia. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mordecai ia sendo engrandecido. Ester capítulo 9, versículo 4. Chegando o dia do decreto de Amã, os judeus se uniram e se defenderam, e a própria palavra de Deus confirma esse fato. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Ester capítulo 9, versículos 5 a 6. Como dissemos antes, os filhos de Amã são 10 homens malvados, e a Bíblia Sagrada até revela os nomes da família Buscapé do pedaço, como também a Passadata, e a Dalfon, e a Espata, e a Porata, e a Dária, e a Aridata, e a Farmata, e a Arissai, e a Aridai, e Vaizaita, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Ester capítulo 9, versículos 7 a 10a. Estes filhos de Amã lutaram contra o povo de Deus, mas os judeus valentes levaram a melhor. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Ester capítulo 9, versículo 10. Diferente dos inimigos, os judeus mataram os seus inimigos, mas não tomaram nenhuma fortuna ou riqueza. O rei Xerxes questiona a sua rainha qual o pedido dela sobre a família Buscapé. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram os 500 homens e os 10 filhos de Amã. Mas nas províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a sua petição, que eu te darei? E qual é ainda o seu requerimento? E eu te farei. Ester capítulo 9, versículo 12. Será neste momento que a rainha Ester pedirá a cabeça dos filhos de Amã, pois na série a rainha da Pérsia, ela saberá da atrocidade dos filhos de Amã contra a família de Mordecai. Ao lembrar desse fato, a rainha diz conforme a Bíblia Sagrada: então disse Ester, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Ester capítulo 9, versículo 13. Apaixonado por Ester, o rei atende o pedido da rainha Ester e ordena os conselheiros e escrivães que se faça o decreto. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um decreto real em Suzã, e enforcaram 10 filhos de Amã. Ester capítulo 9, versículo 14.
Desta forma, o cara zangado do Dalfon e seus irmãos fora da lei e são pendurados numa forca pelos judeus de Suzã. E o povo de Suzã avista o final trágico dos filhos de Amã. Com esse decreto real, toda a família Buscapé tem o seu fim trágico. Xerxes e Esté vivem felizes para sempre. Mordecai e família moram felizes em sua nova casa no palácio do rei. Opa, tenha calma aí. Ainda tem vilões à solta. Os grandes vilões, a enterrada viva da Artemísia, o cara rasgado do Artabano, o eunuco traidor do Sasgás e o conselheiro traidor do Setã ainda pode aprontar. Além da Artaíde, a mulher misteriosa do príncipe Dário. Sem falar que a ex-rainha Mertes pode voltar do mundo dos mortos. Isso mesmo, quando a Artemísia e Artabano colocaram a Mertes na forca, eles deram as costas e foram embora. Tudo indica que tinha alguém atrás da mata quando colocaram a Mertes na corda. Pois existe uma regra no cinema: sem corpo, a pessoa está viva. Observe que o corpo do vilão baixinho do Amã foi levado pelo soldado do rei e proibiram os Eres e os filhos de fazer um velório digno para Amã. E esse fato não aconteceu nada com a ex-rainha, pois a Mertes era a mãe dos filhos do rei e nada foi comentado sobre o corpo da cobra cascavel da Mertes. Porém, sem a Mertes ou não, alguns vilões ainda podem aprontar até o final da série bíblica A Rainha da Pérsia. Qual dos vilões você ainda acha que pode dar muito trabalho ao rei e à rainha da Pérsia? Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.